A história das pessoas gays começa muito antes da palavra gay existir. Para entender essa trajetória, precisamos voltar milhares de anos, para um mundo em que a sexualidade era vista de forma bem diferente. Em muitas sociedades antigas, relações entre pessoas do mesmo sexo não eram entendidas como uma identidade fixa, mas como práticas entre várias outras. Na Grécia Antiga, por exemplo, fontes históricas e filosóficas mostram relações afetivo-sexuais entre homens adultos e jovens, inseridas em contextos de educação, prestígio social e até militares. Já em Roma, apesar de existirem relações entre homens, a moral girava muito mais em torno de quem ocupava o papel ativo ou passivo do que em uma identidade homossexual como hoje. Ao mesmo tempo, outras partes do mundo também registram relações entre pessoas do mesmo sexo. Na China imperial, crônicas mencionam casos amorosos entre homens em cortes imperiais. Em diversos povos indígenas das Américas e de outras regiões, existiam papéis sociais para pessoas que hoje poderíamos associar a identidades LGBT+, ainda que os termos sejam diferentes dos atuais. Essa relativa tolerância não significava igualdade ou ausência de preconceitos, mas mostra que o ódio sistemático e criminalização rígida que marcariam os séculos seguintes não são naturais nem eternos. Eles surgem em contextos históricos específicos. Com o avanço do cristianismo na Europa, a partir da Antiguidade Tardia e da Idade Média, práticas sexuais fora do modelo heterossexual reprodutivo passaram a ser enquadradas como pecado grave. A teologia cristã dominante via atos entre pessoas do mesmo sexo como contra a natureza. E progressivamente, essa condenação religiosa foi se transformando em condenação jurídica. Ao longo da Idade Média e início da modernidade, leis em vários reinos europeus puniam a chamada sodomia, com penas que podiam chegar à morte. Com a expansão colonial europeia a partir do século XV, essa visão criminalizante foi exportada para as colônias na América, África e Ásia. Códigos penais inspirados na moral cristã passaram a punir atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo em territórios colonizados, inclusive no Brasil, em várias partes da África e no sul da Ásia. Muitos desses dispositivos legais, ou sua lógica, sobreviveriam por séculos e alguns ainda persistem até hoje. No século XIX, com o fortalecimento do Estado moderno, da medicina e da polícia, a vida de homens que se relacionavam com homens e, em menor visibilidade, de mulheres que se relacionavam com mulheres, passou a ser controlada de forma ainda mais intensa. Em vez de apenas pecado, a homossexualidade começou a ser vista também como crime e, cada vez mais, como desvio médico. Um caso emblemático é o de Oscar Wilde, escritor irlandês de imenso sucesso na Londres vitoriana. Em 1895, Wilde foi julgado e condenado por gross indecency, indecência grave, por se relacionar com outros homens. A imprensa transformou o julgamento em espetáculo, e sua condenação a trabalhos forçados marcou não só sua vida pessoal, mas a maneira como a sociedade via homens que amavam outros homens na virada do século XIX para o XX. Ao mesmo tempo, a ciência da época reforçava o estigma. Médicos e psiquiatras europeus e norte-americanos passaram a classificar a homossexualidade como doença, degeneração ou inversão sexual. Surgem os primeiros estudos sobre homossexuais como tipo específico de pessoa, o que, paradoxalmente, ajudou a formar uma identidade moderna, mas quase sempre sob o rótulo de problema, desvio ou perigo moral. No final do século XIX e começo do século XX, portanto, temos um cenário contraditório. De um lado, comunidades urbanas discretas, bares, encontros e redes de sociabilidade entre pessoas do mesmo sexo. De outro, uma combinação pesada de lei, religião e medicina, classificando essas pessoas como criminosas, pecadoras e doentes. Essa tríplice marca, crime, pecado, patologia, vai ser o grande inimigo que os movimentos gays do século XX enfrentarão. Entrando no século XX, duas forças opostas ganham intensidade. De um lado,
a repressão legal e psiquiátrica se aperfeiçoa. De outro, surgem os primeiros movimentos organizados de pessoas que hoje chamaríamos de gays e lésbicas, reivindicando respeito e reformas. Depois da Segunda Guerra Mundial, em vários países ocidentais, a polícia passou a reprimir bares, clubes e locais de encontro de homens gays com mais vigor, sob a justificativa de moralidade pública e segurança nacional. Nos Estados Unidos, durante a chamada Lavender Scare nos anos 1950, milhares de funcionários públicos suspeitos de serem homossexuais foram perseguidos e demitidos. Ao mesmo tempo, surgem as primeiras organizações de defesa dos direitos de pessoas homossexuais. Grupos como a Mattachine Society e as Daughters of Bilitis, nos Estados Unidos, e organizações semelhantes na Europa, criam jornais, promovem encontros e tentam convencer a sociedade de que homossexuais não são criminosos nem doentes, mas cidadãos que merecem respeito. Um marco importante nesse período é o relatório Wolfenden, publicado no Reino Unido em 1957. A comissão, presidida por Sir John Wolfenden, concluiu que atos homossexuais privados entre adultos não deveriam ser crime, mesmo que fossem considerados imorais por parte da sociedade. Essa ideia de que o Estado não deve intervir na vida privada de adultos consentindo abriu caminho para a parcial descriminalização da homossexualidade na Inglaterra e no país de Gales em 1967, com a aprovação do Sexual Offences Act. Enquanto isso, a psiquiatria oficial ainda classificava a homossexualidade como transtorno mental. Nos Estados Unidos, o Manual de Diagnósticos Psiquiátricos, o DSM, listava a homossexualidade como desvio sexual. Esse enquadramento legitimava internações forçadas, terapias de aversão, tratamentos com choque e outras violências travestidas de cuidado médico. Tudo isso ajuda a entender por que os acontecimentos de 1969, em Nova York, tiveram tanta força simbólica. Na madrugada de 28 de junho de 1969, a polícia fez mais uma batida no bar Stonewall Inn, em Greenwich Village, um ponto de encontro de pessoas gays, lésbicas, travestis e trans. A cena era velha conhecida. Luzes acesas, clientes revistados, prisões arbitrárias. Mas naquela noite, a reação foi diferente. Frequentadores, moradores da região e militantes resistiram à violência policial. O confronto se estendeu por vários dias, em uma série de protestos e enfrentamentos nas ruas do bairro. As chamadas rebeliões de Stonewall não foram o começo absoluto da luta, mas se tornaram o símbolo de uma mudança de postura. Em vez da discrição silenciosa e de pedidos tímidos de tolerância, nasce um movimento que fala em orgulho, direitos civis e libertação. No ano seguinte, em 1970, ativistas organizaram marchas para lembrar Stonewall. Nasciam ali as primeiras paradas do orgulho em cidades como Nova York e Los Angeles. Poucos anos depois, em 1973, acontece outro marco fundamental. A Associação Psiquiátrica Americana, APA, decide, em votação de seu conselho, retirar a homossexualidade da lista oficial de transtornos mentais. No ano seguinte, essa mudança é confirmada pelo conjunto dos membros da associação e refletida na atualização do DSM-2. A questão passava a ser tratada não mais como doença, mas como uma variação da sexualidade humana, embora o preconceito e práticas curativas continuassem a existir informalmente. Esse período dos anos 1970 é marcado por crescimento de movimentos gays e lésbicos em vários países. Centros comunitários, jornais, grupos de apoio e organizações políticas surgem em cidades grandes da Europa, Américas e outros continentes. O discurso muda, de por favor nos tolerem, para temos direito de existir, amar, trabalhar e viver em segurança. Mas quando o movimento ganhava fôlego, uma nova tragédia se abateu sobre as comunidades gays, a epidemia de AIDS, identificada no início dos anos 1980. A doença foi rapidamente associada a homens que fazem sexo com homens, gerando o rótulo cruel de peste gay.
A resposta dos governos foi, em muitos casos, lenta, preconceituosa e negligente. Ao mesmo tempo, pessoas gays e seus aliados organizaram redes de cuidado, pressão política e campanhas de saúde pública, que seriam fundamentais para mudar o rumo da epidemia. O impacto da AIDS foi devastador. Uma geração inteira perdeu amigos, parceiros, artistas, intelectuais. Mas também foi um momento em que a luta por direitos LGBT+, por pesquisa científica séria e por políticas de saúde mais humanas ganhou enorme visibilidade. A memória daqueles anos de dor e resistência ainda marca profundamente a história das pessoas gays no mundo inteiro. A partir dos anos 1990, a história das pessoas gays entra em uma nova fase, a da reconstrução, da disputa por reconhecimento jurídico e da luta por igualdade perante a lei. Várias conquistas que hoje parecem naturais são, na verdade, muito recentes. Em 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças. Com isso, a principal referência em saúde no planeta reconheceu oficialmente que a homossexualidade não é doença, mas uma variação natural da sexualidade humana. Essa decisão ajudou a orientar políticas de saúde em diversos países e enfraqueceu a base médica de muitos preconceitos. Ao mesmo tempo, organizações de direitos humanos começaram a denunciar com mais força as leis que ainda criminalizavam relações entre pessoas do mesmo sexo, muitas delas herança direta dos códigos coloniais europeus. A partir dos anos 1990 e 2000, vários países revogaram essas legislações, ainda que o processo tenha sido desigual. Enquanto alguns avançaram rápido, outros mantiveram, e ainda mantêm, penas severas, incluindo prisão perpétua e até pena de morte. No campo jurídico, uma das lutas mais emblemáticas foi pelo reconhecimento de uniões e casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Em 2001, a Holanda se tornou o primeiro país do mundo a legalizar o casamento civil igualitário, depois de um processo legislativo iniciado ainda nos anos 1990. A lei foi aprovada pelo parlamento no ano 2000, recebeu sanção real e entrou em vigor em 1º de abril de 2001, quando os primeiros casais do mesmo sexo se casaram oficialmente em Amsterdã. A partir daí, uma onda lenta e firme se espalhou. Bélgica, Canadá, Espanha, África do Sul e muitos outros países passaram a reconhecer o casamento igualitário, cada um em seu tempo. Em paralelo, outras nações adotaram formas de união civil ou parceria registrada, com direitos próximos aos do casamento. No Brasil, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu em 2011 a união estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. E em 2013, o Conselho Nacional de Justiça determinou que cartórios não podem recusar a habilitação para casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, na prática equiparando esses casamentos aos heterossexuais. Essas transformações jurídicas tiveram um impacto simbólico enorme. Pela primeira vez, estados começaram a dizer, em lei, que o amor e a família de casais gays têm a mesma dignidade que a de casais heterossexuais. Para muitas pessoas, isso significou não apenas acesso a direitos patrimoniais, previdenciários e sucessórios, mas também uma mensagem pública de que sua existência não é um erro. Mesmo assim, o cenário global permanece desigual. Enquanto parte do mundo avança em direção à igualdade, outra parte mantém leis de criminalização, censura conteúdos LGBT+, impede educação inclusiva e tolera, ou até incentiva, violência contra pessoas gays, lésbicas, bissexuais e trans. Em alguns países, manifestações de orgulho são proibidas. Em outros, ativistas lutam para não retroceder em conquistas recentes. No campo da saúde e da cultura, a visibilidade de pessoas gays cresceu especialmente a partir dos anos 1990 e 2000. O cinema, a televisão, a música e a literatura passaram a incluir personagens e artistas gays com mais frequência, ainda que muitas vezes discutivelmente estereotipados. Essa presença nos meios de comunicação ajudou a quebrar o silêncio
e mostrar que pessoas gays fazem parte das famílias, das igrejas, das escolas, dos esportes, da ciência e de todas as áreas da vida social. Ao mesmo tempo, o movimento LGBT+ passou a se articular de forma global, conectando lutas locais por descriminalização, contra a violência e por reconhecimento jurídico. Organizações internacionais, decisões de tribunais de direitos humanos e redes transnacionais de ativistas fazem com que uma decisão tomada em um país possa inspirar movimentos em muitos outros. Hoje, quando olhamos para essa linha do tempo, vemos alguns marcos centrais na história das pessoas gays. A existência contínua de relações entre pessoas do mesmo sexo em diferentes culturas, desde a antiguidade. A criminalização e patologização intensas nos séculos XIX e XX. A virada simbólica de 1969, com as rebeliões de Stonewall. A despatologização pela APA em 1973 e pela OMS em 1990. E, finalmente, a expansão do casamento igualitário a partir de 2001, começando pela Holanda. Mas essa não é uma história encerrada. É uma narrativa em curso, escrita todos os dias por milhões de pessoas que, ao viverem suas vidas com honestidade e coragem, continuam ampliando as fronteiras do que a humanidade reconhece como digno, legítimo e humano. E é isso que faz dessa linha do tempo algo maior do que um conjunto de datas. Ela é a prova de que, mesmo depois de séculos de condenação, pessoas gays nunca deixaram de existir, amar, criar cultura e lutar por um lugar pleno na história humana.